Nisayon significa teste ou provação. E a Torá nos diz, nos alerta, que nós vamos ser submetidos a testes de fé, a provações por Deus. Assim como aconteceu com o primeiro patriarca, o primeiro judeu, Abraham Avinu, que de acordo com a Torá, mais elaborado no Midrash, Abraham foi submetido a nada menos que 10 provações, 10 grandes testes. Desde o início, quando Deus fala para ele deixar a sua terra, a casa do seu pai, etc., sua família, ir para um lugar desconhecido, Deus sequer revelou para ele para onde ele deveria seguir, com o tempo iria lhe dizer, etc., e assim, Abraham passa por uma série de testes e provações, um lugar que ele ia por ordem de Deus, amando de Deus, justo naquele lugar começa a haver fome, seca, estiagem, ele tem que partir para outro lugar, e assim por diante. Ele passa por uma série de percalços, sua mulher é sequestrada, e, enfim, vários testes que podiam fazer com que ele se rebelasse contra Deus, com que ele contestasse, com que ele reclamasse, etc. E o mais difícil de todos os testes e provações, sem dúvida, é o último, o 10º, que ele é submetido quando Deus lhe ordena levar para o altar o seu filho único, Yitzhak, seu filho único com Sará, nascido milagrosamente na velhice, e levá-lo para o altar. E Abraham imagina que ele iria sacrificar literalmente o filho, e Abraham passa por esse teste, por essa provação também. E assim a Torá também nos descreve, assim como no caso de Abraham Avinu, a Torá nos fala da possibilidade de surgimento de falsos profetas, que viriam com o intuito de querer desviar o povo judeu do judaísmo, o povo de Israel da Torá e de mitzvot, inovando coisas, mudando a rota, enfim, e eventualmente eles até fariam previsões, ou demonstrariam sinais que aparentemente pareceriam façanhas sobrenaturais, milagres, e aparentemente isso acontece. Mesmo assim, nos ordena a Torá, não dê ouvidos a eles. Saibam que são falsos profetas. No momento que eles querem te desviar da Torá, da mensagem original divina, um falso profeta. Então, por que Deus permite que isso aconteça, que essa suposta profecia se realize, ou essa façanha, etc., então a Torá nos diz que Menaseh Hashem Elokechem etchem ladat haishchem oavim. Deus está testando vocês para saber até onde vai a sua fidelidade, o seu amor a Deus. Na realidade não é que Deus não saiba, Deus é onisciente, Ele já sabe até de antemão o que vamos fazer, mas muitas vezes é necessário nós mesmos sabermos, nós evidenciarmos isso. E mais do que isso, se fala que o bom Deus quer nos remunerar, nos recompensar da melhor maneira. E para isso ele não pode ir por um critério de justiça, ele não pode se basear somente no potencial teórico que a pessoa tem. Essa pessoa ela está pronta para tudo, topa tudo. Não, só por isso dizer que uma pessoa é boa, não fez mal para ninguém, etc. Isso não é motivo justificado para essa pessoa ser merecedora de uma grande recompensa. Porém, quando na prática a pessoa enfrentou um teste, quando a pessoa teve que encarar uma provação e superou com sucesso, aí sim, no momento que na prática ele superou o teste, passou pela prova, aí ele se torna meritório, merecedor de toda boa e grande recompensa. Então esses são alguns motivos trazidos por que o Criador nos testa, por que ele nos submete a provações. Por mais que nós pedimos a Deus todos os dias de manhã na nossa oração, logo no início da manhã, Ve'al tevienu lidei nisayon, a pessoa não deve ter tanta autoconfiança. Sabemos da nossa fragilidade espiritual, por isso pedimos a Deus que não nos mande testes e provações. Não é? A pessoa não deve se expor, nem deve... Porque quem é que tem tanta garantia e segurança que vai passar por todos os testes espirituais que é submetido? Então a pessoa não deve ela própria se expor a essas situações de risco em termos morais, espirituais, mas quando já vem situações sem a pessoa buscar e procurar, a pessoa deve saber que isso faz parte da providência divina, ou seja, que nós somos
por vezes submetidos a testes, a provações. Então, às vezes tem coisas que a gente não entende, não sabe por que está passando, por que tem que passar, mas temos que saber que faz parte da nossa vida enfrentar Nisayon. Nós temos não só que saber conviver com Nisayon, com testes, com provações, Nisyonot. Nós temos que saber superá-las, nós temos que saber vencê-las. Né? Esses são os desafios que são colocados diante de nós em forma de Nisayon, de teste e provação, e no final isso é para o nosso próprio benefício, para a nossa elevação, para nós mesmos descobrirmos o nosso imenso potencial, para nós colocarmos em evidência toda força latente que possuímos, colocar isso na prática.